Hoje é dia de clássico no Maracanã, e não é qualquer clássico. É Vasco e Fluminense, um duelo que vai muito além de 3 pontos. É história, rivalidade, principalmente, um estádio lotado com a alma pulsando Cruz Maltina. O Vasco da Gama chega nesse confronto com uma atmosfera totalmente diferente daquela do início do campeonato. E olha, o torcedor tem motivo de sobra para sonhar alto. Porque se tem um time embalado, esse time é o nosso Vascão. A bola vai rolar às 7h30 da noite, mas a tensão e a ansiedade já estão no ar desde cedo. O clima é de decisão, e com razão. O momento é de afirmação. O técnico Fernando Diniz, que já encarou o Fluminense no primeiro turno, agora reencontra o rival num cenário completamente distinto. Lá atrás, ainda existia muita dúvida sobre o que ele faria no comando do Vasco, um início instável, cercado de desconfianças, até por conta da transição conturbada depois do trabalho no Cruzeiro. Mas de lá para cá, tudo mudou. Hoje, o treinador vive seu melhor momento desde os tempos áureos no próprio Fluminense, em 2023. Sob o comando de Diniz, o Vasco vem numa sequência avassaladora no Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Vitórias convincentes, com desempenho sólido, pegando adversários como Bahia, Vitória, Sport, Cruzeiro e até Fortaleza. Apenas uma derrota nesse recorte recente, justamente contra o Palmeiras, uma das melhores equipes do país. E se a gente amplia o olhar para os últimos 10 jogos, o que se vê é uma evolução clara e consistente: 5 vitórias, 4 empates e somente um tropeço. Ou seja, o Vasco está reencontrando a confiança e, principalmente, o gosto de vencer. Esse crescimento reflete diretamente na tabela. Com os resultados mais recentes, o Vasco se afastou da zona de rebaixamento e já mira a parte de cima da classificação. Se vencer hoje o Fluminense, pode alcançar a 8ª colocação, ultrapassando São Paulo, que perdeu para o Mirassol. Seria um salto enorme e com um peso simbólico gigantesco, já que o Vasco começaria a encostar no próprio Fluminense, que está apenas 2 pontos à frente. Além disso, abriria 11 pontos de distância para o temido Z4, consolidando de vez essa arrancada espetacular. É nesse clima de confiança que o torcedor vascaíno vai chegar ao Maracanã. Mas se tem um nome que rouba os holofotes antes mesmo da bola rolar, esse nome é Ryan. O garoto, que já vem sendo tratado como o presente e o futuro do Vasco da Gama, tem um tempero especial quando o assunto é Fluminense. Ryan não é apenas uma promessa. Ele é uma realidade. Vice-artilheiro do time na temporada, vive o melhor momento da sua carreira e é peça fundamental no esquema de Fernando Diniz. E quando o jogo é contra o tricolor, parece que ele cresce ainda mais. A rivalidade entre Ryan e o Fluminense já tem capítulos marcantes. O primeiro deles foi no clássico do ano passado, pelo Brasileirão, quando o Vasco venceu por 2-0. Durante aquele jogo, uma cena chamou a atenção: André, do Fluminense, puxou a camisa de Ryan de forma provocativa, como se dissesse: "Quem é você?". Isso caiu como uma provocação direta ao garoto, e a resposta dele viria com o tempo. Desde então, Ryan parece ter guardado o episódio na memória e resolveu transformar isso em combustível. Na base, ele já incomodava o Fluminense. No profissional, não seria diferente. No primeiro turno desse ano, na partida contra o Fluminense, Ryan foi além. Após o gol de João Vitor, ele se virou para a torcida rival e fez o gesto do C com a mão, uma alusão direta à Série C, que o Fluminense disputou em 1999. A provocação foi pesada, direta, e claro, teve resposta. O Fluminense venceu aquele jogo e ironizou nas redes sociais com a frase "famoso quem", numa referência ao episódio entre André e Ryan do ano anterior. Mas uma coisa é certa: o garoto não se esconde. Ele joga, provoca e chama a responsabilidade. E hoje, Ryan volta a campo mais maduro, mais decisivo e com ainda mais motivação. Ele sabe que pode deixar sua marca em mais um clássico e consolidar ainda mais sua importância dentro do elenco. Aliás, a relação dele com o Vasco é antiga. Desde os 11 anos, ele já fazia história nas categorias de base. 115 gols marcados antes mesmo de chegar à adolescência. É cria do Vasco, daqueles que respiram o clube desde pequeno.
E agora, no profissional, começa a escrever uma história que tem tudo para ser grandiosa. É talento, é personalidade, é camisa pesada sendo honrada. E se Ryan é o símbolo do presente, o futuro também está bem encaminhado. O Vasco já tem reforço fechado para a próxima temporada, JP, o garoto que vem brilhando com a camisa do Avaí na Série B. Ontem mesmo, ele marcou mais um gol, garantindo o empate contra o Criciúma e recebendo muitos elogios dos torcedores catarinenses. Tem gente por lá pedindo para que ele não saia de Florianópolis, mas a verdade é que JP tem data marcada para voltar ao Vasco. O contrato com o Avaí se encerra ao final da temporada, e tudo indica que ele seguirá os passos de Cauã Barros, outro jovem que se destacou fora e voltou para brilhar em São Januário. O Vasco está plantando as sementes certas. Está colhendo frutos com Ryan, colheu com Barros, e já tem no radar o talento do JP. É uma geração nova, cheia de energia, que conhece o peso da camisa e sabe o que representa vestir o manto cruz-maltino. O futuro do Vasco está nas mãos desses garotos, e se depender do que já mostraram até aqui, o torcedor pode ficar empolgado sim. Enquanto isso, Fernando Diniz já definiu o time que entra em campo logo mais. A única mudança em relação à última partida, contra o Fortaleza, deve ser no meio de campo, com a entrada de Tietê no lugar de Hugo Moura, que está suspenso. De resto, a estrutura segue a mesma. Léo Jardim no gol. A dupla de zaga com Robert Renan e Capasso, que vem sendo uma das mais sólidas do campeonato. PH retorna à lateral direita após compromisso com a seleção. Lucas Piton na esquerda, sempre com boa saída. O meio deve ter Cauã Barros e Tietê na contenção, com Felipe Coutinho na criação, e no ataque, Ryan, Nino Moreira e Andrés Gomes, que ganhou moral depois de boa atuação contra o Fortaleza. E olha, essa escolha por Andrés no time titular mostra que o treinador está atento ao momento dos jogadores. Havia expectativa de Paulo Vieira voltar ao time, mas a boa fase do colombiano falou mais alto. Isso mostra que, além de talento, o elenco do Vasco está criando uma briga saudável por posição. Todo mundo quer jogar, todo mundo quer entregar. E isso é fundamental numa reta final de temporada onde cada detalhe pode fazer a diferença. O torcedor está empolgado com o presente, sonha com o futuro e está vendo um Vasco que voltou a competir em alto nível. A conexão entre time e torcida está cada vez mais forte. O clima de clássico é aquele que todo mundo gosta, quente, provocativo, vibrante. E com o Vasco nesse ritmo, com o Ryan mordendo, com Coutinho organizando, com Diniz ajustando os detalhes e com uma molecada cheia de vontade chegando, o adversário que se cuide. Porque hoje, no salão de festas chamado Maracanã, quem manda é o Vasco da Gama. E se tem uma coisa que esse Vasco aprendeu nos últimos tempos, é a importância de encarar cada jogo como uma final. Ainda mais em clássico, ainda mais no Maracanã, ainda mais com a chance real de escalar mais um degrau na tabela e se aproximar daquele pelotão de cima que parecia tão distante semanas atrás. O clima hoje é outro. É de confiança, de entrega, de torcedor acreditando no projeto e, principalmente, de jogadores entendendo o que representa vestir essa camisa. O Cruz Maltino que vai a campo hoje não é o mesmo time instável do começo da temporada. É uma equipe que encontrou um estilo, que ganhou o corpo, que tem uma base sólida, com nomes que já se firmaram e estão puxando a responsabilidade. A defesa, que tanto foi criticada no início do campeonato, agora é um dos pilares do time. A dupla Robert Renan e Capasso encaixou de vez. Não é à toa que já se fala que pode ser uma das melhores do campeonato. O entrosamento dos dois cresceu jogo após jogo, e hoje passa segurança tanto nas bolas aéreas quanto no mano a mano. O lateral PH, que retorna depois de servir a seleção, chega para reforçar ainda mais esse sistema, com sua força defensiva e bom apoio ao ataque. Do outro lado, Lucas Piton continua sendo aquele motorzinho pela esquerda, participando ativamente das jogadas ofensivas e dando sustentação atrás. No meio-campo, a entrada do Tietê no lugar do suspenso Hugo Moura mantém o padrão de qualidade. Tietê tem experiência, leitura de jogo, bom passe e sabe como cadenciar o ritmo quando precisa. Ao lado dele, Cauã Barros, outro garoto que ganhou moral e se consolidou como titular absoluto. Um volante moderno, que marca forte,
mas também aparece bem no apoio. E com Felipe Coutinho mais à frente, o Vasco tem cérebro, criatividade e experiência. O camisa 10, mesmo ainda ganhando ritmo, já mostra lampejos do talento que encantou o mundo. E com os garotos correndo ao lado dele, o Vasco ganha um equilíbrio interessante: juventude e experiência, intensidade e inteligência, garra e técnica. Na frente, Ryan dispensa comentários. É o nome da semana, talvez o nome do mês. Vive uma fase iluminada, confiante, provocador, como pede um clássico. E não tá sozinho. Nino Moreira, outro jogador que cresceu nas mãos de Fernando Diniz, vem sendo importante não só com gols, mas com movimentação, leitura de espaços e entrega tática. E Andrés Gomes, o colombiano que chegou como incógnita, começa a mostrar que pode ser peça fundamental nesse segundo turno. Com velocidade, drible curto e ousadia, ele traz uma alternativa diferente para o ataque, além de estar ganhando moral com o treinador, que optou por mantê-lo no time mesmo com Veiga à disposição. Essa confiança interna, esse espírito de grupo, essa conexão entre jogadores e comissão técnica, tudo isso começa a se refletir dentro de campo. O Vasco de hoje é um time que sabe sofrer quando precisa, mas também sabe se impor quando tem a bola. É uma equipe que não se desespera, que constrói com paciência, que sabe acelerar no momento certo. Tudo isso é reflexo de um trabalho que, mesmo ainda recente, já mostra identidade. Fernando Diniz, aos poucos, vai moldando esse elenco ao seu estilo. E o mais importante, os jogadores estão comprando a ideia. O clássico contra o Fluminense é o tipo de jogo que pode consolidar esse novo momento. Não só pela rivalidade, que por si só já carrega um peso enorme, mas também pelo que representa em termos de tabela. Uma vitória hoje significa entrar de vez na briga por uma vaga em competições continentais, abrir vantagem confortável em relação ao Z4 e, principalmente, mostrar ao Brasil inteiro que o Vasco voltou a ser competitivo, que voltou a ser protagonista. Por que bater de frente com o Fluminense, no Maracanã lotado, é mais do que 3 pontos? É uma afirmação. E se a gente olhar para o banco de reservas, ainda tem boas opções. Paulo Veiga, mesmo começando entre os suplentes, pode ser uma arma importante no segundo tempo, principalmente se o jogo pedir mais presença na área. Além dele, nomes como Paulinho, Jair, Zé Gabriel e Rossi também podem entrar e mudar o ritmo da partida. Isso mostra algo fundamental: o elenco do Vasco começa a ter alternativas. Coisa que, até pouco tempo atrás, era uma das principais críticas da torcida. Hoje, dá para olhar para o banco e ver solução, ver gente com fome, com vontade de entrar e mostrar serviço. Outro fator que pode pesar a favor do Vasco é o momento do adversário. O Fluminense, que começou bem a temporada, vive uma oscilação evidente. Problemas de lesão, desgaste físico e até desorganização tática têm afetado o desempenho da equipe. É claro que clássico é clássico e tudo pode acontecer, mas o momento psicológico do Vasco é claramente superior. A torcida acredita, o time acredita, e isso pode fazer toda a diferença num jogo de tensão alta como o de hoje. E quando a gente fala de acreditar, não dá para não citar o que está sendo feito nos bastidores. A diretoria do Vasco, depois de tantos tropeços e decisões questionáveis, parece ter acertado na aposta em Diniz e na valorização da base. Jogadores como Ryan, Barros, JP e outros que estão no radar mostram que há um planejamento em andamento. Não é só um momento bom isolado. É um processo em construção. E isso empolga. Porque ver um Vasco competitivo hoje é ótimo, mas saber que esse projeto tem continuidade, que há uma geração talentosa chegando e que o clube está olhando para frente, isso dá esperança verdadeira ao torcedor. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Os bastidores de São Januário estão fervendo. Nos corredores do clube, o assunto que domina as conversas é um só: a possível saída de Léo Jardim. O goleiro, um dos pilares do time nas últimas temporadas, pode estar prestes a encerrar sua passagem pelo Vasco da Gama, e as razões para isso parecem ir muito além do campo. Fontes próximas ao elenco afirmam que o clima interno tem ficado cada vez mais pesado nas últimas semanas. Léo,
que sempre se destacou pela postura profissional e pelo comprometimento com o grupo, estaria insatisfeito com alguns rumos da gestão e com o tratamento dado a jogadores mais experientes. Apesar de ainda não haver um pronunciamento oficial, a sensação é de que algo está por acontecer. A especulação ganhou força após o goleiro aparecer visivelmente abatido em treinos e, segundo relatos, ter tido uma conversa reservada com a diretoria. Há quem diga que o encontro foi tenso e que o camisa 1 deixou o CT com semblante fechado. Internamente, fala-se em sondagens de clubes do exterior, especialmente de Portugal e da Turquia, interessados em contar com o goleiro que viveu bons momentos na meta vascaína. Para a torcida, a notícia caiu como uma bomba. Léo Jardim é visto como um dos poucos nomes que se mantiveram regulares mesmo em fases complicadas do time. Sua liderança silenciosa e as defesas decisivas em partidas cruciais renderam respeito e admiração. Por isso, a simples possibilidade de sua saída causa apreensão e um misto de incredulidade e revolta nas redes sociais. Nos bastidores, ninguém confirma oficialmente, mas tampouco nega. O silêncio da diretoria só alimenta as especulações, e a dúvida paira no ar: será que o Vasco vai perder mais uma referência dentro do elenco? Enquanto isso, Léo segue treinando normalmente, mas com um olhar distante, típico de quem talvez já tenha tomado uma decisão. Se a saída se concretizar, o Vasco não perderá apenas um goleiro de qualidade, mas um símbolo de estabilidade em tempos de turbulência. Por ora, tudo não passa de rumor. Mas, em São Januário, onde o fogo raramente surge sem fumaça, o burburinho cresce, e ninguém sabe até onde ele vai chegar. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.